Bom, nós vimos como resolver a equação do segundo grau incompleta. Nós vimos quando o B era igual a zero, quando o C era igual a zero e quando os dois eram iguais a zero. Aí a gente resolvia por caminhos mais curtos, x em evidência ou mais ou menos a raiz. Quando a equação do segundo grau ela está completa, existe uma maneira, que é a regra da soma pelo produto, para encontrar as raízes, que daí nós vamos ver depois. E também existe a fórmula de Bhaskara, para a gente estar aplicando. A fórmula de Bhaskara, na realidade, ela é dada desta maneira aqui, ó. Ela é inteira. Só que aqui eu separei para vocês em duas partes. Esse valor que está aqui dentro da raiz, eu chamei de delta. Aí calcula ele separadamente. Depois que calculou, vem, pega o resultado dele e coloca aqui dentro, né? Já tiveram turmas de nono ano que eu expliquei a fórmula de Bhaskara dessa maneira. E já tiveram turmas que eu peguei e apresentei para eles o conteúdo de forma separada. Os alunos geralmente preferem assim, separadinho. Por isso que eu coloquei aqui, ó, primeira parte, segunda parte. Tá certo? Porque se o delta dá negativo, tem cálculos que nem precisam ser feitos. O denominador aqui. Então, acaba sendo mais prático dividir em duas partes. Tá? Então, a gente vai precisar verificar quais são os números que, se forem colocados no lugar da letra X, eu resolvendo isso aqui tudo, o resultado vai dar zero. Isso é encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau completa, então aplicamos a fórmula de Bhaskara, tá certo? Então, a fórmula de Bhaskara, ela é dada em duas partes. Como encontrar os coeficientes A, B e C, vocês já sabem. Nós tomamos como base isso que está aqui, né? A forma genérica, né? No lugar do A, do B e do C, aparecem números. Então, daqui a gente consegue tirar o A, B e C. E colocar aqui na forma. São esses valores que são colocados ali. Antes da gente começar a aplicar a fórmula, a gente precisa saber de três situações. Quando o delta, que é esse triângulozinho, ele der um número menor do que zero, ou seja, um número negativo, não há raízes reais, aí a solução é vazia. Por quê? O delta, eu falei aqui para vocês, ó, calculou o delta não vai aqui dentro da raiz? Vai aqui dentro da raiz, né? Se ele der um número negativo, menor do que zero, vai ter um número negativo aqui dentro da raiz. E o que a gente viu? Existe raiz quadrada de um número negativo? Não. Aí a solução é vazia. Então, quando começar a aplicar a fórmula de Bhaskara, calculou o delta, ele deu um número negativo, nem começa a segunda parte do cálculo, porque vocês já sabem que vai dar vazio. Tá bom? Se o delta der igual a zero, vai ter apenas uma raiz real, um número só que pertence ao conjunto dos números reais. Então vai ter uma solução só. E se o delta for um número maior do que zero, aí haverão duas raízes reais diferentes. Dois números diferentes, o x' e o x duas linhas. E se eu colocar no lugar da letra x, resolvendo, o resultado vai dar zero. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Primeira situação. Quantas raízes reais tem a equação, essa que está aqui? O que é que eu preciso calcular para eu descobrir quantas raízes reais tem? Não perguntou quais, quer saber quantas só. O que eu calculo? O que vocês acham que eu posso calcular aqui? Que daí eu descubro quantas raízes reais vai ter. O que é que me diz aqui quantas raízes que tem? Não é o cálculo do delta? Se eu calcular o delta, eu vou saber quantas raízes que vai ter. Se não vai ter, se vai ser só uma, se serão duas. Então, vamos calcular o delta. Antes de calcular o delta, a gente precisa verificar quais são os valores de A, B e C. Quanto que vale o A? 1. Quando não aparece é 1. O B? 2. E o C? 10.
Vou calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Entre número e letra a gente sabe que é multiplicação, quando não aparece. Então, delta é igual, o b vale? Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes a. 1 vezes c. 10. Aí eu vou resolver isso aqui. Resolvendo o expoente, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, menos 4 vezes 1 vezes 10. Delta é igual 4 menos 40. 36. Não, 36. 36 o quê? Negativo. Negativo. O delta deu? Negativo. Quantas raízes reais que vai ter? Nenhuma. Quando o delta dá um número menor do que zero, não há raízes reais. Quantas raízes reais tem a equação? Zero. A equação não tem raízes reais. Na hora do prova, coloca alguma coisa ou tem que escrever tudo isso? Se tem uma pergunta, tem que responder. Tem que escrever dentro do livro. Se eu tivesse pedido qual é o conjunto solução da equação, aí vocês iam colocar conjunto solução vazio. Aí teria que botar o conjunto solução. Como só perguntou se tem raízes reais, quantas? Eu respondi que não tem nenhuma. Pronto, respondi a pergunta. Se a pergunta fosse qual é o conjunto solução, eu tenho que escrever daí. Ah, esse botou só zero. Não é zero? Não existe. Não existe, não tem. Se eu botar zero, eu estou dizendo que é o zero. E se eu colocar aquele ao contrário e um... Tu estás explicando, né? Estás dizendo que não existe raízes reais. Isso aqui, dizer isso e dizer isso aqui embaixo é a mesma coisa, né? Tu estás dizendo, estás explicando que não tem raízes reais. A equação não tem. Dizer que não tem, eu posso trocar por esse símbolo, né? Mas eu estou explicando. Pediu a solução, S, bolinha cortada, ou S com as chaves e nada dentro. Tá certo? Mais ou menos. Então, perguntou quantas raízes que tem, a gente calculou o delta e fala. Na número 2, a pergunta já é outra. É quais são as raízes reais das equações. Aí eu tenho que calcular até o final. Tá? Letra A. Começo aqui, ó. Qual é o valor de A? Valor de B? Negativo, né? Valor de C? 4. Vou calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual B negativo. Só que como é negativo, parênteses. Menos 4 vezes A. C. 4. Vou resolver. 4 negativo ao quadrado é 4 negativo vezes 4 negativo, que vai dar 4 vezes 4, 16. 16 positivo. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16? 0. Deu 0. Se a pergunta fosse quantas raízes reais tem, eu já iria responder. Haverá uma raiz real. Pronto, respondi. Só que a pergunta não é essa. Quer saber quais são as raízes reais. Então agora eu vou ter que continuar com a segunda parte da fórmula de Bhaskara para descobrir quais são essas raízes. Aí eu vou conseguir descobrir. Vou pegar aqui a segunda parte da fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o A. Tá? Então vai ficar x igual menos. Qual é o valor de B? 4 negativo. Então eu vou botar um parênteses aqui para separar o menos da fórmula do 4 negativo.
mais ou menos a raiz quadrada de delta que deu 0. 0. Sobre 2 vezes o A, que vale 1. Não tem mais espaço aqui no lado, eu vou colocar aqui uma coluna e nós vamos continuar aqui. Tá? Sinais iguais? Positivo. Então, 4 positivo. Mais ou menos. Raiz quadrada de 0 é quanto? 0. Sobre 2 vezes 1. 2. Isso aqui vocês já conhecem, esse mais ou menos, né? É nessa hora que a gente vai separar o x' do x duas linhas. Um com mais e o outro com menos. Quanto que é 4 mais 0? 4. E 4 dividido por 2 dá quanto? 2. Quanto que é 4 menos 0? E 4 dividido por 2? 2. Sempre que o delta der 0, o x' e o x duas linhas serão iguais. Então, quando nós viermos aqui e colocarmos o conjunto de solução, eu não vou colocar 2 e 2, porque é a mesma resposta. Eu venho aqui e coloco só o 2. Ó, delta igual a 0, haverá uma raiz real. Nesse caso aqui, é o quê? 2. Quais são as raízes reais das equações? A raiz é 2. Respondi. Precisa separar em positivo e negativo? Não, porque aqui, ó, 1 com mais, 4 mais 0 ficou 4. E menos 0 fica 4 também. Fica positivo, os dois ficam positivos. Então não vai ter, não é o sinal do 4 que vai mudar. Esse mais ou menos está na frente do 0 aqui. Então o x' e o x duas linhas dão iguais, sempre que o delta for igual a 0. Tá? Mais uma aqui. Vamos lá. A vale quanto? 1. B B, 3 negativo. e o C? 2. Quer saber quais são as raízes? Então eu tenho que fazer tudo. O delta e a outra parte também. O delta, b ao quadrado menos 4ac. Sempre a mesma fórmula. Sempre. Vou substituir. O b vale 3 negativo. 3 negativo. Como é negativo, tem que colocar parênteses. Menos 4 vezes A. C 2. sobre... Ah, não, desculpa, aqui não. A segunda parte. X delta é igual 3 negativo ao quadrado. 3 negativo vezes 3 negativo. 3 vezes 3. 9 positivo. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2. 8. O delta aqui vai dar 1. Ó, o delta deu um número maior do que 0. Eu já sei que terão duas raízes reais diferentes. Então, o x' e o x duas linhas darão resultados diferentes. Vamos continuar e vamos ver quem são esses números, então. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes o a. Vamos para essa parte aqui. Vamos substituir. X é igual a menos da fórmula. Aí agora é o b. B é 3 negativo, então tem que colocar parênteses para separar. Se fosse positivo, não precisava de parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que deu 1. Sobre 2 vezes o a, que vale 1. Vou continuar aqui do ladinho. X é igual. Sinais iguais? Positivo. Negativo. Mais ou menos. Podemos já extrair aqui a raiz quadrada de 1, que é quanto? 1 vezes 1 é 1. Embaixo, 2 vezes 1? 2. Então aqui nós teremos o x' e o x duas linhas. Eu acho que o espaço está meio apertado aqui, então eu vou colocar aqui embaixo, tá? X' e x duas linhas. Um com mais 1 sobre 2 e outro menos 1 sobre 2. Um com mais e o outro com menos.
Aí resolve as duas. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2. 2. 3 menos 1, 2. um pouquinho 2 de baixo. 2 dividido por 2. 1. Conjunto de solução. 1, ponto e vírgula, 2. Mas a pergunta não é qual é o conjunto de solução. Perguntou aqui quais são as raízes das equações. Vocês até podem colocar aqui na forma do conjunto de solução, porque as raízes a gente coloca aqui. Mas vocês podem responder também. Tem uma pergunta ali, então a gente tem que responder a pergunta. As raízes são o quê? 1 e 2. Bom. Então, se a gente pegar o número 1, colocar aqui no lugar da letra X, o resultado vai dar 0 e o 2 também.